Lúcia Dalmas, Verdade. vice-prefeita e idealizadora da plataforma digital Ideias para a Cidade. Exato. Tudo bem, Lúcia? Tudo ótimo, tudo ótimo. Preparada aí para mais uma sabatina aqui no programa? Com certeza, preparada. Ô, Lúcia, o assunto hoje é segurança, não é isso? Isso, vamos falar de segurança em São Caetano? Que é uma das 12 áreas da plataforma. Isso. Ok. Ô, Lúcia, então, olha, eu gostaria que você, até como vice-prefeita, na experiência que você tem no cargo, você está acompanhando de perto, como é que você analisa a segurança em São Caetano no que diz respeito à administração do Paulo Pinheiro? Tá. Bom, então assim, o Beza, eu não tenho toda essa experiência que você falou por não participar diretamente da administração. Tem uma leitura, né? É, por uma acompanhar, leitura, né? exato, é. Mas assim, como eu estou sempre na rua, participo dos conselhos, a gente está sempre ouvindo a população, então a gente tem um retorno até diferente do que falam as estatísticas, né? Que acabam dando, que vai estar bem melhor, a gente sente, mas ainda a população sente a insegurança no município. Ainda não fica muito à vontade no município, não. Então, não é bem isso que a gente vê na cidade, né? Até agora, eu falo que São Caetano é meio que um faz de conta, né? Inclusive na área de segurança. Conforme nós vamos falando, aí eu vou poder te explicando melhor isso, né? Das câmeras de monitoramento. Então já vamos processo falar sobre isso já, porque as câmeras de monitoramento, até aqui no programa, no Eco Notícias, eu já comentei sobre isso. Aliás, já foi muito comentado a prefeitura, a administração do Paulo Pinheiro, tendo esse trabalho com as câmeras. Isso. Como é que está isso hoje? Qual que é a sua avaliação? Isso também é um ponto negativo na administração, né? Que na época da campanha existiam já as câmeras instaladas, né? Acho que elas foram instaladas, se não me engano, em 2011, eram 60, né, câmeras pelo município e poucas funcionavam. E na nossa administração, eu estive o ano passado, acho que foi em junho mais ou menos do ano passado, que eu estive no 199, onde fica a central das imagens, e das 60, 11 estavam funcionando ainda mais ou menos, né? Aí é problema de manutenção, até limpeza da imagem ali, do foco, né? Problema de fonte, que eles falaram que podia ser um problema da fonte. Algumas mal colocadas, assim, instaladas para uma árvore, para cima, né? E aí eu tentei pedir os contratos, porque deve ter uma empresa responsável por isso, pela manutenção dessas câmeras. Até hoje eu não obtive resposta, né? Diziam que era no Centro de Tecnologia, fui para lá tentar buscar essas informações, não consegui, também no 199, então eu fiquei sem essas respostas. Nem no 199 você... Não, nenhum lugar? Lá é a central, né? E é onde, a bem da verdade, funcionam só 11, acho que hoje estão numa média de umas 7, 8 câmeras, não mais que isso. Né? Agora, Lúcia, falar sobre a segurança de um município é falar da Guarda Civil, da Guarda Municipal. A Guarda Municipal. A Guarda Municipal é a linha de frente da segurança do município, da prefeitura. Como é que está a Guarda de São Caetano? Questão de tudo, a questão dos materiais. Tá. Porque, olha, antes da sua resposta, eu até destaco aqui, não vou lembrar agora a prefeitura, qual foi a prefeitura, mas já chegou reclamação para nós aqui, como eu não lembro de cabeça, de guarda municipal com problemas até do colete vencido. Foi de São Caetano. São Caetano teve esse problema? Foi São Caetano, que eu acho que... O colete vencido isso, exatamente. do guarda? Exatamente. Foi no primeiro, segundo ano já da gestão, os coletes venceram e não foi feita a licitação, né? Acabou vencendo esses coletes e o pessoal estava sem, né? Eu soube que vieram alguns de fora até poder resolver o problema. Mas, então, começa daí. Então, a gente vê assim, que o uniforme, de modo geral, eu falo que esses rapazes, moças e rapazes, eles são heróis, né? Porque, na época, eles não tinham o fardamento, estava bem precário, e não vou dizer que hoje está melhor, porque o que eu sei, eles receberam um fardamento de verão, né? De inverno, até agora que eu sei, não tem. As botinas, lá o coturno, aberto. Eu tinha foto disso, que estava aberto. Ele levantava o pé, conforme ele levantava, abria. Exatamente. E o próprio armamento também era bem ultrapassado. Agora, por coincidência, sábado vai ser a revitalização da sede. Essa sede, quem conseguiu muita coisa, muito material, foi o antigo comandante, né?
que eu estive por várias vezes lá, sentei até para almoçar com eles, que eles não tinham nem refeitório. Ele tinha feito, a princípio, um refeitório meio simples, meio precário. Ainda tinham pombas que faziam parte da refeição ali, acompanhavam a refeição, né? Estavam sempre juntas ali. E era uma queixa, aberto, então com vento, dia de muito vento, inverno ali, era aberto, era um pátio aberto, que foram colocadas umas mesas ali. E esse comandante, ele conseguiu muito material para a reforma dessa sede. Inclusive, eles fizeram um refeitório novo, que eu ainda não fui ver, fizeram uma sala, parece que de palestras, mas muita coisa de doação. Inclusive, no depósito antigo da prefeitura, que existe um depósito com material antigo, que tiram de algumas obras, ele recuperou muita coisa ali. Até a blindagem da guarita, parece que era ele que tinha conseguido. Né? Então, é o que a gente vê lá. Vão inaugurar, vão revitalizar uma base que não foi feito com o dinheiro da administração, foi mais doação. Então, é muito mais o empenho dos GCMs, não só ali para aquela reforma. Da sociedade civil como de todo. Modo geral, né, que vão correr atrás para melhorar. Né? É a mesma coisa o canil. O canil também foi... existia um canil bem precário, ficava ali na vigilância sanitária, e no primeiro, segundo ano também de mandato, eles foram para um outro local e também foi tudo através de doação. Essa daí eu até acompanhei essa obra, eu fui várias vezes enquanto estavam fazendo lá as baias para os cachorros. Ficou um lugar maravilhoso, né? Ficou muito bom mesmo, mas também foi doação. Então, não teve a participação da administração. Então, eu falo que a administração, no fundo, vive um faz de conta. Né? Então, hoje ela divulga a segurança. Eu trouxe até umas imagens, depois vamos ver se eles vão conseguir colocar. Sempre colocam. Então, ali, nessas imagens também fala lá da revitalização, fala da entrega da base, né? Entrega de uniformes, das pistolas que vão entregar agora. Poxa, mas levou o 4º ano, precisou esperar 4 anos para fazer alguma coisa? Ô, Lúcia, falando em entrega, em finalização, e os concursos públicos? No que diz respeito à GCM de São Caetano? Então, olha, o concurso... São finalizados? Né? Porque tem muito disso também. Eles estão começando a andar agora, né? O concurso aconteceu em 2014, se não me engano, eram 52 ou 54 vagas. Certo. E, infelizmente, começaram a chamar esse ano. Então, desde aquela ocasião, começaram a chamar agora só metade ainda da turma. Não é a turma completa. Alguns já desistiram, então a gente vê assim, que, a bem da verdade, acaba ficando defasado, né? Porque nós temos também muitas pessoas, muitos GCMs que fazem outro tipo de serviço, não estão na rua. O efetivo não está na rua por completo. Né? E agora, 2014, eu até falo num jornalzinho que é o da transparência, que a gente, que eu tenho feito. Eu trouxe até. Eu vi com o almanac aqui. Não é que a gente tem material, né? Sim, a gente vem, embora eu não esteja. Então, aqui fala também das câmeras, inclusive saiu até no Metro a denúncia, né? Muito chato. Olha lá, vou dar uma. Não sei a Lili vai dar um close. Esse jornalzinho. O Metro ele faz uma roupagem especial aqui para o ABC. É um jornal mais amplo. Isso, exato. Tem várias cidades e ele faz o Metro ABC, isso, né? Olha lá, São Caetano do Sul é monitorada por câmeras de mentirinha. Então, mentirinha. Isso é vergonhoso, né? Bota vergonhoso nisso. Da denúncia que eu havia feito, né? Então, ele fala tem algumas informações. Então, eu falo também do concurso, que foi realizado em 2014, até agora não foram chamados. E eu penso assim, você faz um concurso porque você tem a necessidade do funcionário. E você espera 2 anos para chamar? Muito tempo, hein, Lúcia? Então, é muito complexo, né? E também um outro problema que nós tivemos, não problema, uma outra situação que nós tivemos em São Caetano, foram instaladas, isso foi ano passado também, isso também está em foto, depois se vocês puderem mostrar também, as fotos, depois a gente até explica. Puseram em 2 viaturas da Romo, uma câmera que estava direto, acompanhava o monitoramento direto. Esse aqui é o carro do Canil. Eu vou até, se ele puder esperar um pouquinho, esse é o carro novo do Canil. Certo. Não, pode voltar a imagem lá que a gente explica. Imagem na tela. Então, esse carro é uma viatura nova do Canil. Ela não tem, só tem aqueles respiros laterais para os cachorros. Então, com os dias de muito calor, eu fotografei, quer ver a próxima imagem, provavelmente ele vai passar, você vai ver como é que tem que andar com a viatura. Ali seria o ideal.
Não, ali está aberto, é obrigado por causa da respiração dos cachorros. Exatamente. Então, assim, você investe numa coisa tão cara para oferecer isso. Você tem que andar com a viatura de maneira, vou dizer, irregular. Ao meu ver, para mim, é irregular. E se fechar ali é maus tratos ao animal. Você entendeu? E o canil também, o pessoal do canil, os GCMs do canil, eles fazem um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Mas também investimento próprio. Né? Maioria investimento próprio ali. Né? Então, a gente acaba até... Fica meio chocado com isso. Mas voltando lá na imagem é uma imagem que está escrito monitoramento. Na ocasião também foi um projeto que uma empresa trouxe para São Caetano e pôs essas imagens, pôs essa câmera na viatura. Então, conforme ela circulava, o rapaz... Essa é outra imagem, essa é que ele até cortou o projeto aí, que não era um projeto piloto, e por fim, olha lá. A GCM instala sistema inédito de monitoramento. E, a bem da verdade, isso era um projeto para 3 meses. Mas você faz uma mensagem dessa, a impressão que funciona. Aí vieram um pessoal de fora para conhecer o sistema de monitoramento que não era nosso. Então, ficou 3 meses, acabou. Aí é que apareceu aquela outra imagem que fez aquela média com a então, população. Olha lá. Aí desiste das câmeras em viatura da GCM. Então, é assim, é um faz de conta, solta uma notícia que não é verdadeira. Ô, Lúcia, esse trabalho de clipagem, porque isto no jargão jornalístico que você está fazendo aqui, é chamado a clipagem, ou seja, tudo que sai sobre São Caetano, você tem esse trabalho, guarda a matéria para depois fazer o estudo. É você mesmo que faz, Lúcia? Sou eu mesma que faço. Você faz esse recorte? Eu faço assim, então eu vejo que tem, eu já guardo, por exemplo, esses jornais aqui que eu até trouxe, são coisas que eu acabo guardando, que no momento eu sei que a gente vai usar. Porque me dá a impressão assim, fazer uma festa, que nem um metrô, tudo bem, não é culpa do município, que o metrô não vai vir para São Caetano até agora, né? O metrô lá de superfície. Sim. Mas a primeira cidade do grande ABC tinha que ser, quem é divisa com São Paulo somos nós. Não tinha como chegar primeiro em Mauá, depois passar por São Caetano, né? Vir para Santo André sem passar em São Caetano. Mas um auê tão grande divulga como se fosse, vamos dizer, né, o pai da criança. E a bem da verdade, morre, acabou, pronto. Já fica era. Por isso mesmo. Ô, Lúcia, para encerrar aqui a questão da GCM, terminar, outro gancho que eu queria fazer é a questão dos planos de carreira. Então, plano de carreira da guarda. Como é que está isso hoje? Isso também está arquivado, né? Também no início da gestão foi feito um trabalho, eu lembro que reuniam os GCMs, a equipe que estava na época da secretaria, eu participei de 1 ou 2 reuniões, eles liam item por item com os GCMs, discutiam, parece que a coisa estava bem séria. Isso foi entregue para o prefeito, eu acho que no final de 2013, e não foi feito nada. Está parado. Está parado. Está que nem o Brasil, está que nem o nosso Congresso, parado, ninguém faz nada. É muito triste, né? Porque a cidade é muito pequena, né? Isso eu acho que pelo trabalho que eles desenvolvem em São Caetano, eu não posso nem falar pelas demais aí, mas eles são muito sérios, muita responsabilidade com o município. Você vê que existe assim uma afetividade, enquanto que eles iam nas escolas, né? Com as crianças, tem um trabalho de fantoche maravilhoso feito pela GCM. Eles precisam ser reconhecidos, né? Então, isso a gente lamenta muito. Então, esse plano também está engavetado. Ô, Lúcia, como você falou, e até usando esse oba-oba aí em relação à capital paulista, no que diz respeito ao projeto do monotrilho, que é claro, São Caetano é a primeira cidade, então vai ser a primeira. Não tem como não ser. Em cima disso, Lúcia, fala para mim a situação da divisa. São Caetano e São Paulo, como é que está a divisa hoje? Porque tem muita reclamação dos moradores de São Caetano no que diz respeito à violência. Isso como toda aquela faixa de divisa normalmente é sempre contestada, né? Exatamente. Como é que está isso hoje? Bom, hoje assim, eu atravesso bastante para São Paulo, até por conta de levar um filho na faculdade também. Hoje eu vejo que está um pouco mais monitorado, ali tem um policiamento na Almirante Delamare, né? A gente sabe que não é uma responsabilidade nossa. Eu própria cheguei a mandar através de um conhecido para a Regina Mick, que é a secretária, né, federal, e nós não tivemos resposta. Então eu sei que o prefeito esteve em São Paulo para poder conversar com o secretário de segurança. Algumas providências foram tomadas, mas ali não é o suficiente ainda, né? E uma outra situação também ali da saída é a base, né?
até se ela puder focar aqui, eu acho... Também tem impresso aí registrado? Tem impresso, eu guardo o jornal. Então, é difícil eles me desmentirem, porque eu tenho material em mãos, né? Então, olha, isso aqui foi também... Foi no aniversário da cidade? Setembro de 2014. Aqui está a data, né? Olha lá, prefeito Paulo Pinheiro transforma São Caetano em um canteiro de obras. E nessa matéria aqui... Opa, a folha está do outro lado errado aqui, ó. Então, aqui fala. A prefeitura vai construir a base de segurança. Opa. Olha lá, isso em 2014. Aqui, ó. Esse jornal é novo. Se puder mostrar melhor, ó. Agora é que vai sair a prefeitura, ó, inicia a obra de base de segurança na divisa com Delamare. Ele anunciou em 2014, nós estamos em 2016. Você entendeu? Então, por isso que eu falo assim, solta muita notícias que as notícias não são verdadeiras, não procede. Ou não tem fundamento, ou espera, não. Então, eu vejo que a gente vive não faz de conta. Aí quando eu avaliei o prefeito aquela vez para você, que eu falei, enquanto gestor, eu dou nota 0, ele não acompanha isso? Será que ninguém fala para ele, olha, prefeito, isso saiu há 2 anos atrás, o senhor vai soltar de novo uma matéria agora? Levou 2 anos para o senhor fazer ter um andamento, então isso me choca muito. Com a palavra aqui, até o senso do ridículo. É o senso do ridículo, até como falou a crônica do Luiz Fernando Veríssimo no Estadão, falando do Brasil de um modo geral, é o senso do ridículo. Só deixa eu aproveitar aqui a Lúcia está falando de São Caetano, está falando de promessas que o prefeito Paulo Pinheiro fez, de ações que ele falou que seriam concretizadas e até agora nada. Deixa eu aproveitar, como o nosso programa é um programa regional, estamos falando para Santo André, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, as 7 cidades do ABC, deixa eu lembrar que você, fazer uma reflexão, que você faça aqui com a Lúcia também, acompanhem, pare para pensar, as eleições estão chegando, o que o seu prefeito aí de São Bernardo, de Santo André, Ribeirão, Mauá, o que ele fez do que ele prometeu? Pense nisso, vá atrás, pesquise, porque isso é muito importante, não é, Lúcia? Sim, estamos falando de São Caetano, mas olha, de uma maneira geral, quem acompanha a política no Brasil como um todo sabe que esse exercício aí do faz de conta, como você falou, infelizmente é constante. É constante. O prefeito se arvora disso, de projetos que não saem do papel, e ainda se gabam, como você disse aí, às vezes... Enche a cidade de outdoor, de comunicado, e a bem da verdade... Não acontece nada. Não acontece nada. Então... Ô, Lúcia, voltando aqui para a segurança, a situação da mulher? Vamos falar de mulher aqui. Então, como é que está a situação da mulher lá em São Caetano? A prefeitura tem alguma política pública voltada lá em São Caetano, em 98, se eu não me engano, foi feito... Olha, agora eu vou até falhar aqui. Eu não me lembro se é 2000... Haja memória também. 2008 ou 98. Eu acho que foi em 98. Ou foi feito, né, o Conselho da Mulher, né? O ex-prefeito foi em 2008, isso mesmo. O ex-prefeito, ele soltou lá que ia ter o Conselho da Mulher. Porém, ficou também só no papel. Então, agora, o ano passado, o Conselho foi formalizado, né? Funciona com a Ordem dos Advogados, alguns membros da administração, Polícia Civil, Polícia Militar. Até me chamou a atenção porque não tem a GCM, que eu acho que a GCM, eu vejo assim, nada contra a Polícia Civil Militar, mas a GCM é o filho da casa, né? E a GCM não está no? Não faz parte do Conselho da Mulher, né? Não tem nenhum representante no Conselho da Mulher. Então, hoje nós temos o Conselho da Mulher. Eu não vejo ações do Conselho da Mulher, para ser muito sincera, só tive um evento este ano, eu não fui na reunião de conselho que teve, eu não tive tempo hábil para ir, quando eu soube não deu para eu ir, mas eu não vejo ações desse conselho. Agora, em São Caetano, nós não temos a Delegacia da Mulher, o que tem lá é o Plajan, né, que é como é que se chama? Planejamento? Não, como é? Fugiu a palavra. É um plantão, um plantão jurídico que fica na delegacia, numa sala ao fundo lá, que ele atende a mulher, o adolescente e os idosos, né? É um plantão jurídico que nós temos lá em São Caetano. Delegacia da Mulher não temos, e eu não tenho dados para te dizer o índice ali, né, da violência da mulher contra a mulher, eu não tenho esse dado para dizer para você se existe, se é grande. O que a gente sabe, assim, pelo trabalho de rua, alguma coisa ou outra que
que a gente conversa, né, com as pessoas, a gente sabe que tem, mas eu acho que não é nada alarmante em São Caetano. Eu penso que não seja nada alarmante em São Caetano, tá? E por conta da Delegacia da Mulher, eu lembro que era uma proposta também das promotoras legais, que elas queriam também trazer para a mulher, e conseguiram pelo menos o conselho que está, pelo menos agora, regulamentado lá, né? Só precisa ser mais ativo, eu acredito que esteja faltando isso ali. Ô, Lúcia, e falando em ser mais ativo, como é que está o Conselho de Segurança lá de São Caetano? Está ativo? Olha, como é que está? O Conseg também foi foi muito desagradável a eleição do Conseg, fez um ano agora, acho que mês passado, né? Não foi nada democrático assim, porque eram duas chapas que participavam realmente das reuniões do Conseg, e aí veio o dedo da prefeitura e formou-se uma terceira chapa. Essa terceira chapa era com membros da administração, uma grande parte, né? Pelo menos assim, que não eram funcionários, mas eram ligados bastante ao prefeito, né? Então, a gente dizia que era uma chapa do prefeito ali. E, inclusive, foi convocado os funcionários para irem votar. Hoje, as reuniões acontecem com frequência, existe um bom entrosamento entre Polícia Civil, Militar, a GCM, eles falam sempre a mesma linguagem, é um grupo que funciona, mas aí você pergunta, por exemplo, das câmaras e aí, a licitação? Foi barrada, houve um problema no tribunal. E sobre o conselho, já encaminhamos ofícios, mas ficam encaminhados ofícios, muitas coisas, né? Mas está mais atuante, eu acho, do que antes, pelo menos um pouquinho mais. Estão circulando os bairros, têm feito 2 reuniões por bairro, uma de manhã e uma à noite, para poder atender a população. Agora, o que a gente vê, que infelizmente o conselho sempre funciona com a mão da administração, não adianta. Por mais que fale que não, sempre funciona com a mão da administração. E por livre e espontânea pressão, é isso? Mais ou menos isso. Livre e espontânea pressão. Eu não sei nem se existe uma sede para o Conseg, né? Os demais conselhos funcionam no 5º andar da Câmara, onde eu fico no 4º, fica no 5º andar. Ali funciona o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança e do Adolescente, e tem mais um conselho que funciona ali. São 3 secretárias, uma para cada conselho. Da Saúde formou-se uma sala, mas é só isso que tem, entendeu? Não tem ninguém que fica ali, um plantão, fora essas 3 secretárias que representam esses conselhos, 3 que eu disse, não funciona mais nenhum outro conselho. Então, os conselhos, eu acho que são bem furados em São Caetano, né? Deveriam ter, assim, uma estrutura melhor, um trabalho melhor, tanto da mulher quanto da segurança também. Ô, Lúcia, nós falamos aqui da GCM, do trabalho da Guarda Civil, e é claro, porque o trabalho ali é o que está próximo ali da prefeitura, da administração, não é? Sim. Mas também falar de segurança é falar do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil. Fala um pouco desses outros setores. Como é que está isso hoje, essas outras ações aí na cidade, ô Lúcia? A Defesa Civil também, eu sei que ela tem muitos funcionários terceirizados, não são nem funcionários concursados, nada. Eu acho que a Defesa Civil, em São Caetano a gente não teve grandes problemas assim para atuar, para fazer uso da Defesa Civil, mas eu acho que ela tem que trabalhar mais assim num serviço mais de um resguardo ali, por exemplo, eu acho que ela deveria controlar mais os AVCBs das escolas, dos clubes, apesar que não é a função dela, mas ver se está em ordem, extintores, porque no início da gestão, até 2014, meados aí, os extintores das escolas estavam todos vencidos, né? Eu sei que agora Estão mexendo. Estão mexendo, já mexeram, das escolas já mexeram. Mas os clubes, por um exemplo, não tinham os AVCBs. E na ocasião eu perguntei também, né, por que eles me chamam de rainha dos ofícios? Mas eu vou realmente atrás, né? Eu faço o papel do vereador, não é o meu papel fazer isso. O meu papel, segundo a lei, é para eu ficar em casa esperando o prefeito sair ou determinar um serviço para que eu faça. Mas como ele não me determina nada e eu tenho um compromisso com a população, então eu vou atrás. Eu acabo fazendo o papel de vereador. Ô Lúcia, agora só, sem querer interromper, já interrompendo, mas é claro que o prefeito sai. Não. Muitas vezes ele sai e a vice... Não. Quando que ele sai, ele vai para Brasília? O prefeito, por exemplo, mas a gente nem fica sabendo. Precisa ir para Brasília. Não. Eu acredito nesses assim, momentos aí. A mim ele nunca avisou. Né? Ou seja, então em nenhum momento você... Não, ele nunca tirou umas férias, nada. Ele é trabalhador, está lá há 4 anos. Sobrenome é trabalho. Exatamente. Ele nunca saiu.
E eu não sei se porque quando nós rompemos, eu havia falado para ele, para a filha dele, eu falei que dificilmente, se eu precisasse se sentar na cadeira do prefeito, eu assinaria alguma folha, porque eu não confiava em ninguém que estava ali dentro. Então, não sei se ela passou isso para ele, né, e isso... mas se ele saísse, eu precisava de uma caneta de tu, porque muita coisa a gente ia resolver ali dentro, né? É cansar de assinar ali, né? Então, tem muita coisa que precisa ser vista. E ele realmente nunca saiu, então nunca precisou sair. Ele não, acho que nunca foi para Brasília, acho que ele nunca foi para Bahia, nunca ficou doente, que ele estava com cachumba, acho que ele foi trabalhar com cachumba, parece. Ou seja, olha, você falou do consegue, você, né? Agora, essa situação, sabe o que eu reflito aqui, queria até refletir também com o telespectador? Muitas vezes nós fazemos aqui até algo meio natural. Isso aqui não é uma Cuba, né? Não vivemos numa ditadura, nada que é autoritário. Olha, vamos repensar, hein? Muitas vezes, é claro que estamos numa democracia, não estou comparando o Brasil com Cuba, não é isso. Porém, no entanto, pense em alguns serviços aí, principalmente do poder público, que muitas vezes se coloca ali, aliás, era para ser colocado com uma liberdade, com uma transparência, e não acontece, Lúcia. Não existe. Ou seja, ter um dedo é quase, em alguns momentos, o que acontece nas nossas cidades, como São Caetano, outras cidades pelo Brasil, é um autoritarismo, ou não? Com certeza. É um autoritarismo, porque a pessoa ali, ela sabe que ela tem que passar o direito, ela sabe como funciona, só que por interesses, por barganhas, olha, por várias situações, ela passa por cima. E muitas vezes a sociedade não percebe, né? E muitas vezes depois aplaude, falando que, olha, alguns momentos de falsa democracia, eu não tenho dúvida, viu? Exatamente. Então, Bez, o que a gente estava voltando assim, só falando da segurança. Aonde está todo o investimento da segurança? Então, falar que investe em segurança, eu não sei como investe, porque os carros foram alugados superfaturados, que foi aquele comentário que nós já fizemos aqui. As obras que a gente vê, que nem revitalizou a delegacia, mas passou uma tinta na delegacia. Mudar uma parede, isso para mim não é revitalizar. Dizer que trouxe a Garra para São Caetano, realmente, ela está ali, a Garra em São Caetano, mas ela é simplesmente uma sede ali para a Garra. A Garra não está ali atendendo só São Caetano. Sim. Dali ela sai para fazer o serviço. Às vezes a gente não tem uma viatura da Garra ali. Coisa, hein? Então, divulga uma situação que realmente ela não é real. Irreal. É real. É uma ficção, é quase uma novela das 8. É mais ou menos isso, Então, é triste, né? É uma cidade que a gente fala, olha, infelizmente, vive, não faz de conta e acredita que é verdadeiro, porque para ter coragem de postar isso no jornal, mais de uma vez, ele acredita que isso é real. Verdade. Olha, você que é morador de São Caetano, faça seu papel também, viu? Você que nos acompanha, você que acompanha aqui o programa, ligue na prefeitura. Liga lá para o prefeito, liga na administração, cobre. Tem que cobrar, não só São Caetano, viu? Ligue aí, você que é de Mauá, de São Bernardo, viu algo de errado? Está no seu direito, cobre o vereador, cobre o prefeito, cobre o secretário. Faça a cobrança porque é importante. E aqui, como somos uma TV comunitária, que temos esse engajamento, essa ideia de provocar uma reflexão, de provocar uma ação em quem nos assiste. Então, é isso que eu falo, que eu destaco aqui, Lúcia. Mas mais uma vez aqui com essa sua participação, tá ok? Eu que agradeço. Estamos caminhando para o final. É isso, meu querido Eric. Estou meio perdido hoje, ok? É isso mesmo. Lúcia, seu poder de síntese mais uma vez? 30 segundos dá tempo, olha lá, toda a sua consideração final. Então, eu só acho que assim, a gente tem que valorizar os nossos GCMs que estão ali, esse plano de carreiras e cargos não saiu para nenhum funcionário. Eles são heróis mesmo, a segurança de São Caetano funciona graças a eles, que eles não medem esforços. Então, eu dou aqui os parabéns para eles, porque eles são heróis para conseguir tudo que eles conseguem com tanta precariedade. E são merecedores, que a sede tenha ficado realmente excelente, porque eles merecem isso, e não é mérito da administração, é mérito de quem está lá dentro trabalhando. Então, eu acho que para eles esse é o recado para hoje. Lúcia, obrigado, tá? Mais uma vez, obrigado pela participação. Obrigada. Muito obrigado. Vocês que acompanharam mais esta edição aqui do Eco Notícias, tem reprise às 23 horas e eu volto amanhã ao vivo com mais informações. Um grande abraço, até lá.